O futuro começa lá atrás. Começa com pessoas dispostas, pessoas que tiveram ideias e que mudaram nossas vidas. A televisão que você assiste, os computadores, os carros, os direitos que temos, a forma em que vivemos, a igreja que frequentamos. Tudo veio lá de trás. Já se perguntou como seriam nossas vidas sem essas coisas? Já se perguntou como estaremos daqui a 20 anos? É possível desenhar o futuro hoje, pois quem somos hoje define quem seremos amanhã. Desenhamos o futuro através dos hábitos que cultivamos no presente. Por isso, não estamos à espera do futuro, nós estamos criando o futuro. Nós estamos numa série chamada Desenhando o Futuro e nós acreditamos naquilo que Deus está fazendo na nossa cidade. Como o André citou aqui, nós vamos ficar na cidade, mesmo que a cidade ainda não queira Deus, mas nós cremos que um dia toda essa cidade vai estar rendida aos pés do Senhor Jesus Cristo, porque foi sobre isso que João escreveu em Apocalipse. No final, uma multidão vai estar cantando Santo, Santo, Santo. Hoje essa multidão está lá fora, mas Deus quer usar a sua vida para frutificar. Deus quer usar a sua vida para alcançar alguém que hoje ainda não conhece a Cristo, mas um dia vai estar do seu lado lá, cantando Santo, Santo, Santo. Amém? Nós estamos nessa série Desenhando o Futuro, e nessa série nós já falamos sobre a visão que Deus nos deu, a visão para a nossa igreja. E se você ainda não teve a oportunidade de anotar, você pode anotar. A nossa visão como igreja é uma cidade transformada pela igreja de Jesus. Você pode repetir comigo? Uma cidade. Nós já falamos também na semana passada sobre a nossa missão, que é apresentar Jesus às próximas gerações. Nós estamos preocupados com a próxima geração, nós queremos deixar uma igreja para a próxima geração, nós queremos que a próxima geração tenha vida com Deus. Por isso a nossa missão é apresentar Jesus às próximas gerações. E durante esse final de semana, nós estamos falando sobre os valores da nossa igreja. Ontem, nós iríamos tratar ali sobre gratidão, né? Hoje nós vamos falar sobre honra, e ao longo de toda a série de mensagens da conferência, a gente a cada dia vai falar sobre um valor da nossa igreja. E os valores que norteiam as nossas ações é gratidão, honra, generosidade, amor e submissão. Esses são os valores que nos norteiam enquanto igreja, e hoje nós vamos falar sobre honra. E para isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Marcos, capítulo 6, versículo 4. Marcos, capítulo 6, versículo 4. Se você achou, diz achei. Se você não achou, diz espera aí. Tá bom, vou esperar. Amém? Então disse-lhe Jesus: um profeta recebe honra em toda parte, menos em sua cidade, entre seus parentes e a sua própria família. Por isso não pôde realizar milagres ali, exceto pôr a mão sobre alguns enfermos e curá-los. Feche os seus olhos, vamos orar. Deus, fala conosco, Pai, nessa manhã. Tudo que nós mais queremos é ouvir a Tua voz. Que o Senhor possa, Deus, destravar o nosso coração, que o Teu Espírito Santo venha quebrantá-lo, que o Senhor possa abrir os nossos olhos espirituais, que o Senhor possa abrir, Deus, a nossa audição, para que de fato nós possamos entender a mensagem que o Senhor tem para nós nessa manhã. Tudo que nós mais queremos, Deus, é sermos confrontados pela Tua Palavra, é sermos transformados pela Tua Palavra e entrarmos hoje em um novo nível de honra. E é por isso que nós oramos em nome de Jesus, amém. Querido, atente-se nesse texto para o fato de que, embora Jesus quisesse ajudar a cidade de Nazaré, Ele não pôde.
Algumas versões, eu não sei qual é a sua, vai dizer que ele foi impedido de fazer o sobrenatural naquela cidade, porque ele não foi recebido com honra. Por isso, a primeira coisa que nós precisamos entender, que tem que ficar claro para nós, é o que significa honra e o que significa desonra. Será que você sabe? Essa é uma palavra que nós escutamos com frequência, mas será que você entendeu o que significa essa palavra? Honra na Bíblia é você dar valor, é você acrescentar valor, é você valorizar, é você abrir o seu coração, é você se entregar. Ou seja, enquanto honra é dar valor, desonra é você esvaziar o valor que aquilo tem, é você retirar o valor que aquilo tem, é você não valorizar. Então deixa eu ilustrar. Muitas pessoas chegam para mim constantemente, elas dizem assim: Juan, será que você poderia pedir a fulano que faça isso ou aquilo? Eu digo, tá bom, eu posso falar, mas por que você não vai lá e fala com a pessoa? Aí ele diz assim: então Juan, é porque se eu falar, essa pessoa vai ficar brava comigo, ela vai achar que eu estou tentando tirar proveito dela. Mas se você, como pastor da igreja, vai lá e fala, essa pessoa fica toda animada, ela fica feliz, ela se sente privilegiada em ajudar. Consegue perceber a diferença entre uma situação e outra? Se você fala, o outro fica bravo com você, mas se eu, porque sou pastor da igreja, falo, a reação é completamente diferente. Por que isso acontece no nosso meio? É simples. É porque essa pessoa decidiu me honrar, talvez pelo fato de eu ser pastor. Ela decidiu acrescentar valor à minha pessoa, mas ela não fez isso em relação a você. Querido, presta muita atenção no que eu vou te dizer agora. Todas as vezes que nós classificamos as pessoas como menores do que nós não estamos praticando a cultura da honra. E todas as vezes que não honramos, nós trazemos condenação sobre as nossas próprias vidas. Pare para pensar nas brincadeiras que nós fazemos. Você acha que as nossas brincadeiras produzem honra? Ou as nossas brincadeiras refletem desonra? Já reparou que nós usamos de brincadeiras para esvaziar o valor do outro? O narigudo, o feio, o burro. Já reparou quanto as nossas brincadeiras esvaziam o valor que as outras pessoas têm? E se nós brincássemos na cultura da honra? E se nós acrescentássemos valor às pessoas? Já imaginou talvez como seria o seu ambiente familiar? Como seria o lugar onde você trabalha, o lugar onde você estuda? Já imaginou como seria o mundo se nós começássemos a arrancar de dentro das pessoas aquilo que elas verdadeiramente são? Querido, hoje as pessoas elas pensam que são o que na verdade não são. Isso porque elas passam a vida inteira ouvindo o que o diabo pensa a respeito delas. Elas passam a vida inteira, o dia inteiro, ouvindo o que o diabo pensa a respeito delas. Por isso nós, como filhos de Deus, não podemos ser usados pelo diabo para retirar o valor das pessoas. Pelo contrário, como filhos de Deus, nós temos que resgatar dentro de cada pessoa quem ela realmente é. Nós deveríamos revelar para as pessoas quem elas são. Na cultura da honra, nós não esvaziamos o valor de ninguém. Nós mostramos para essa pessoa quem ela nasceu para ser, de quem ela é filha, quem ela verdadeiramente é. Por exemplo, sempre que eu tenho contato com alguma criancinha da igreja, eu digo para ela: você vai ser uma grande mulher. Você vai ser um grande homem de Deus. Não importa a profissão que você vai escolher, Deus vai te usar. Nós precisamos revelar para as pessoas aquilo que elas nasceram para ser. Olha, talvez para o teu pai, para a tua mãe você tenha sido um acidente, mas para Deus você não foi, porque antes de você nascer, Deus já pensava em você, Ele já sonhava com você, porque antes da criação existe um propósito. E é por isso que você vai ser um aluno exemplar, um excelente profissional. Precisamos, como igreja, resgatar no nosso meio a cultura da honra. E agora que você já entendeu o que significa honra e desonra, nós podemos voltar ao texto bíblico. E no texto está escrito assim: então Jesus lhe disse:
Um profeta recebe honra em toda parte, menos na sua cidade, entre os seus parentes e a sua própria família, e por isso ele não pôde realizar milagres ali. Filho, presta atenção no que eu vou te dizer agora. O texto não diz que Jesus não queria operar milagres ali. O que o texto diz é que ele não pôde. Embora ele quisesse, ele não pôde. Embora ele desejasse fazer algo poderoso em Nazaré, de alguma maneira ele foi contido. E a pergunta que fica é: o que impediu Jesus de operar o sobrenatural em Nazaré? O que impediu Jesus de agir naquela cidade? Porque talvez seja exatamente isso que está impedindo o sobrenatural na tua vida, de Jesus agir na tua vida. Em todas as outras cidades, Jesus foi usado por Deus de maneira poderosa. Ele operou grandes milagres, cegos voltaram a ver, paralíticos voltaram a andar. Por onde Jesus passou, ele fez o sobrenatural. Mas o que impediu disso acontecer em Nazaré? Se nós voltarmos alguns versículos, talvez nós possamos entender. E o versículo 1 diz: Jesus deixou essa região e voltou com seus discípulos para Nazaré, cidade onde ele havia morado. No versículo 1 também diz que no sábado seguinte ele começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que ouviam se admiravam com seus ensinos e se perguntavam: de onde vem tanta sabedoria? De onde vem esse poder para realizar milagres? E aí outros começaram a dizer: não é esse aquele carpinteiro que morava aqui? Não é esse o filho de Maria? Não é esse o filho de José? Por um acaso as suas irmãs ainda não permanecem na cidade? E as pessoas começaram a ficar ofendidas. E aí, nesse cenário, Jesus diz: engraçado, um profeta recebe honra por onde vai, menos na sua própria cidade, no meio da sua própria família. Se você não está entendendo, deixa eu te explicar. Jesus aqui está voltando para a cidade aonde ele havia crescido. Jesus está oferecendo como privilégio para o seu próprio povo as boas novas. Inicialmente eles começam a gostar daquilo que Jesus estava dizendo, mas logo eles começam a recusar a mensagem por causa do mensageiro. Eles começam a recusar a mensagem porque por um acaso aquele era o Jesus que havia crescido ali, que eles conheciam a família, que eles tinham visto trabalhar. Em Lucas 4:24, esse texto ele é descrito de uma outra maneira. Jesus diz: eu porém vos digo, nenhum profeta é aceito no seu próprio povo, no meio da sua própria cidade. E Jesus continua a dizer, e ele traz mais informações. Olha o que ele diz: por certo havia muitas viúvas necessitadas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, e houve grande fome naquele lugar. E olha o que Jesus diz: no entanto, Elias não foi enviado ao próprio povo, mas sim a uma estrangeira, uma viúva de Serepta, na região de Sidom. E Jesus continua a dizer: e havia também muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas o único que ele curou foi Naamã, o sírio. Esse texto nos mostra que da mesma forma que Israel recusou as bênçãos de Deus através dos profetas enviados por Deus, agora o povo também está recusando as bênçãos de Deus por causa de Jesus. O que esse texto nos mostra é que da mesma forma que Elias e Eliseu não operaram sinais, milagres, prodígios no meio do seu povo, porque havia incredulidade e falta de honra, assim Jesus também está sendo contido, porque no meio do seu próprio povo há incredulidade e falta de honra. As pessoas estavam desonrando Jesus, esvaziando o valor que ele tinha, dizendo umas para as outras: não é esse o carpinteiro? Não é esse o menino que nós vimos crescer? Não é esse o filho de José e Maria? Querido, enquanto a honra abre as portas, a desonra fecha todas as portas. Agora entenda algo muito importante. Isso é muito importante você entender. O fato de que Jesus não pôde realizar milagres ali não mostra de maneira nenhuma uma limitação de poder.
O fato de que Jesus não pôde operar milagres ali não mostra uma limitação sobrenatural, mas sim de lógica sistêmica. Ou seja, Jesus foi impedido de fazer o sobrenatural naquele lugar, não porque ele não tinha poder, mas porque se tornou contrário à sua missão. Presta atenção para que você possa entender: curar pessoas que não estavam depositando a sua fé em Jesus seria agir como os mágicos daquele tempo. Não faria sentido operar milagres sobre quem não cria, sobre quem não acreditava, sobre quem não estava aberto a depositar sua fé em Jesus. Aonde se rejeita o doador, a dádiva já não tem mais sentido. Em outras palavras, queridos, Jesus até poderia curar, porque Ele é Deus, Ele tem todo o poder, Ele poderia agir de maneira soberana, mas o seu propósito não era apenas se exibir, não era se mostrar, não era apenas agir, e sim gerar relacionamento através dos seus feitos. Mais do que curar um cego, mais do que curar um paralítico, Jesus queria trazer cura espiritual, Jesus queria dar a vida eterna. Mas eu te pergunto, como é que isso seria possível se no coração daquelas pessoas havia descrédito, incredulidade, zombaria e falta de honra? Como é que Jesus poderia dar a vida eterna para pessoas que estavam o rejeitando como enviado de Deus, o rejeitando como filho de Deus? As pessoas estavam dizendo dentro dos seus corações: quem esse cara pensa que é? Para falar que ele é ungido de Deus, para citar Isaías. Quem esse cara pensa que é? Que ele foi enviado por Deus para fazer milagres no nosso meio. Queridos, o povo de Nazaré tinha uma cabeça cheia de perguntas, mas um coração cheio de incredulidade, um coração vazio de fé. E porque eles não conseguiram compreender, eles decidiram rejeitar. Por isso, realizar milagres para um povo que não creu na mensagem e nem havia aceitado o mensageiro não faria sentido algum. E é exatamente por isso que o texto diz que Jesus abandona aquele lugar e ele vai imediatamente para outras cidades que estavam abertas para o receber. A consequência da falta de honra e da incredulidade foi Jesus ter ido embora. Agora, como igreja, eu quero te perguntar algo. Você consegue compreender a oportunidade que essas pessoas perderam? Você consegue imaginar o prejuízo que a falta de honra e de incredulidade, o prejuízo que isso trouxe não só para eles, mas para a sua descendência, para a sua família, para a sua geração? Você consegue entender que essas pessoas estavam muito perto de uma mudança radical, muito perto de receberem a vida eterna, mas porque não honraram Jesus, eles voltaram para casa da mesma maneira? Querido, todos os domingos você vem aqui, sim ou não? Todos os domingos você vem aqui. Todos os domingos Jesus te dá uma oportunidade para recomeçar. Todos os domingos você tem uma oportunidade de começar de novo, de renovar seu compromisso com Ele, de mudar de vida. Todos os domingos Ele está aqui para te oferecer o novo. E sabe por que talvez a vida de muitos estão melhorando e a sua não? Sabe por que talvez há algo de muito especial acontecendo em outros casamentos, na família de outras pessoas e na sua não? É simples, porque ao invés de você olhar para Cristo com os olhos brilhando, ao invés de você falar o nome de Jesus de maneira apaixonada, ao invés de você abrir o seu coração para Ele, entregá-lo como uma carta em branco assinada, ao invés de você segui-lo, tomar a sua cruz e deixar Ele transformar sua mente, o seu coração, ao invés de você honrá-lo, querido, sabe o que você faz? Você o trata com desprezo. Você vive uma vida que desonra o nome de Cristo. Você vive uma vida que desonra o sacrifício dele por você naquela cruz. E você quer ver o quanto isso é verdade? No seu dia a dia você arruma tempo para tudo que você gosta, mas você tem a coragem de falar: não tive tempo de ler a Bíblia hoje, não tive tempo de orar, não tive tempo para falar com Deus. É verdade ou não é? Quando você precisa emagrecer, você tem coragem, você tem disposição, você tem atitude, e você vai lá e você faz uma dieta.
Mas para ter intimidade com Jesus, você me diz que não consegue jejuar, que é impossível para você. Quando toca a sua música preferida na rádio, na Spotify, no YouTube, você canta com toda alegria, com toda disposição, mas quando nós estamos aqui louvando o nome de Jesus, o único e verdadeiro Deus, você não tem coragem de abrir a sua boca. No show você paga caro no ingresso, fica horas numa fila em pé, no sol, na chuva, compra a faixa do seu cantor, coloca na cabeça, entra no show, fica em pé, não tem conforto, não tem nada, e você está lá agradecendo, e você fica pulando, mas quando você vai adorar Deus aqui, você não tem coragem de levantar a sua mão, a preguiça é tanta que você não canta, que você não adora. Você é capaz de ficar 3 horas dentro de um cinema, sem pegar no seu celular, mas não consegue ficar 40 minutos ouvindo uma palavra de Deus para a sua vida. Você é capaz de dar a sua vida por uma ideologia, e é isso que eu tenho visto acontecer na igreja. Pessoas perdendo a amizade, perdendo a família, pessoas dando a vida por uma ideologia, mas você não é capaz de dar a sua vida pelo Evangelho. Posta o dia inteiro mensagens contra partido A, partido B, sobre sua opinião sobre A, sobre B, mas não fala de Jesus hora nenhuma. Quando é para falar de um assunto que você gosta, fica 3 horas conversando, mas não toca no nome de Jesus com ninguém, não fala sobre Jesus para ninguém. Conheço pessoas que gostam de fazer investimentos financeiros, e elas, aonde vão, não importa onde elas vão, elas começam a conversar. Você tem investido? Como é que você investe? Como é que você faz? Aonde vão? Porque elas amam falar sobre aquilo. Mas a gente que conhece o Salvador, a gente que tem Jesus Cristo dentro do coração, onde a gente vai, o que a gente faz? A gente fala de tudo, menos daquele que mudou a nossa vida. Querido, para o governo você dá mais de 30% do seu salário todos os meses. Mas para Deus, você chora para dar 10%. É mesquinho em dar as coisas para Deus. Percebe? Deus quer honra. E honrar a Deus é você colocá-lo no centro da tua vida. Honrar a Deus é você colocá-lo no centro e tudo acontece em torno dele. É você fazer mais para Ele do que você faz para você mesmo. Honrar a Deus é você fazer para Ele algo muito maior do que você faz para toda e qualquer pessoa. Querido, olha o que a palavra de Deus diz: honre ao Senhor com os seus bens, e os teus celeiros ficarão fartos, e os teus barris transbordarão. Eu me lembro de uma pessoa que estava passando uma grande dificuldade financeira. Eu cheguei para ela e eu disse assim: olha, eu sei que você está passando uma luta, mas não deixa de honrar a Deus, não esquece de Deus mesmo na crise, na provação. Você não tem como dar uma grande oferta, vai lá e coloca R$1. Sabe o que a pessoa falou para mim? Para dar R$1, eu prefiro não dar. Querido, se R$1 para você significa algo, então você está honrando a Deus com R$1. Agora, se R$1 para você é gorjeta, é esmola, então de fato não dá, sabe por quê? Porque Deus não quer dinheiro, Deus quer honra. E é isso que Ele ensina para os discípulos. O texto diz que uma grande quantidade de pessoas ricas depositavam no altar muito dinheiro. E aí do nada vem uma viúva, e ela coloca algumas moedinhas, que não pagava nem o custo da operação. E Jesus olha para os discípulos e diz: ela deu mais do que todos eles, porque ela deu honra. Deus não quer o seu dinheiro, Ele é dono do ouro e da prata. Deus quer honra. A palavra do Senhor não mente, honra a Deus. Às vezes a sua vida financeira vai de mal a pior, porque você, além de não honrar a Deus, administra mal o que Ele te deu. É irresponsável na sua administração financeira. Gasta mais do que tem, faz dívidas, não para de fazer dívidas. E é por isso que não sobra para repartir, para cuidar, para abençoar. A maior vergonha para um cristão não é ele precisar de ajuda, mas é alguém precisar dele e ele não poder ajudar, porque comeu tudo primeiro. O que é que Jesus nos ensina na ceia? Primeiro a gente reparte, depois a gente come.
A palavra de Deus diz que Ele ama quem dá com alegria, Ele ama quem honra Ele, Ele ama quem administra com fidelidade. É por isso que a palavra diz: honre a Deus com os seus recursos, honre a Deus com os seus lábios e honre a Deus com o seu coração. Os seus lábios têm honrado a Deus. É só você fazer uma medição, dos seus lábios saem mais palavras de gratidão ou de ingratidão. Porque reclamação, querido, é intercessão demoníaca. Gratidão é a semente do mais, gratidão é louvor a Deus. Você tem honrado a Deus com os seus lábios, dos seus lábios tem saído salmos de adoração, como diz a palavra, ou tem saído palavras de morte que ferem, que trazem prejuízo, que machucam. Honra a Deus com o seu coração. O que é que está dentro desse coração seu? O que é que você tem cultivado dentro desse seu coração? João 12:26 diz: se alguém quiser me servir, o Pai o honrará. No Salmo 91 o Senhor diz: eu livrarei aquele que me ama, eu protegerei aquele que confia no meu nome, e quando clamar por mim eu responderei, e retirarei ele das dificuldades, eu o resgatarei, lhe darei honra, com vida longa, o recompensarei, lhe darei a minha salvação. Todos os domingos você vem aqui, e Deus de fato pode fazer algo poderoso e sobrenatural na tua vida hoje. Deus de fato pode libertar você desse vício que você não consegue sair. Deus de fato pode transformar a tua mente. Deus de fato pode trazer alegria ao teu coração, porque a alegria é fruto do Espírito. Deus de fato pode restaurar teu casamento e a tua família. Mas você precisa entrar num nível de honra. E às vezes você entra aqui com incredulidade. Não. Esse Jesus é o histórico, é o judeu marginal, como diz alguns historiadores. Eu não creio que ele pode fazer tanto na minha vida. Querido, você precisa entrar num nível de honra. E não há honra se não houver sacrifícios. Eu me lembro de Davi. Davi queria comprar um terreno para fazer uma oferta para Deus. E aí Davi vai ao encontro de um vendedor. Quando o vendedor vê Davi se aproximando, ele diz assim: não, Davi, calma. Tu é poderoso, cara, eu sei, tu é guerreiro. Vamos fazer o seguinte: fica com o terreno e eu te dou toda a madeira que você precisar para a oferta, eu te ofereço os bois, eu te dou tudo. Querido, está escrito exatamente assim. Sabe o que Davi diz? Não, eu não vou ofertar a Deus algo que não me custe nada. Eu não vou ofertar a Deus algo que não me custe um sacrifício. Eu não tomarei o que é seu para dar para Deus, não. Eu quero pagar. E Davi pagou 600 ciclos de peças de ouro por aquele terreno. E ele faz uma oferta ao Senhor e Deus recebe aquela oferta. O que Davi está dizendo é: não dê para Deus algo que não te custe nada. Não ofereça para Deus algo que você não viva como um sacrifício. Sabe por quê? Porque não há honra se não houver sacrifício. Querido, quando aquela mulher quebra o vidro de perfume sobre Jesus, ela quebra, sabe por quê? Porque se ela tivesse aberto, ela seria tentada a guardar um pouquinho. Aquele vidro de perfume valia mais de 1 ano de salário. E aquela mulher quebra para acabar com todo o perfume em cima de Jesus. Ela queria honrá-lo. E aí as pessoas olharam para ela e começaram a dizer: que desperdício de dinheiro, era melhor ter dado para os pobres. E o que é que Jesus disse? O que é que Jesus ensina para aquelas pessoas? Não há desperdício quando se trata de honra a Deus. Não há desperdício quando você está honrando a Jesus. Aquela mulher honrou Jesus e Jesus honrou ela de volta, porque ele disse: a história será contada para que essa mulher nunca seja esquecida. Talvez as pessoas estejam dizendo para você: deixa de ser bobo, ir à igreja, carnaval, vai curtir. Olha o sacrifício que você vai ter que fazer, estacionar seu carro longe. Olha a bagunça, olha o risco. Deixa de ser bobo, trazer seu dinheiro, ofertar para Deus, jogar dinheiro fora. Querido, não há sacrifício quando nós falamos de honra a Deus. Em Êxodo 23:15, Deus diz ao povo: ninguém se apresente diante de mim com mãos vazias. Em Malaquias 1:6, Deus diz: o filho honra seu pai e o servo honra o seu senhor. Se eu sou o pai de vocês, cadê a minha honra? Se eu sou o seu Senhor, cadê a minha honra? Cadê a honra que é devida a Deus? Cadê a honra que é devida a Jesus Cristo? Pergunta que eu te faço é: você tem honrado a Deus? A sua vida tem honrado a Deus? Os teus lábios têm honrado a Deus? O seu coração?
Querido, entenda o que está acontecendo nesse texto bíblico, é importante. Aquelas pessoas projetaram na imaginação o Messias que elas queriam ver, e por conta disso, elas não foram capazes de reconhecê-lo quando ele de fato apareceu. Quando Jesus apareceu como um homem simples, sem nenhum exército, ao invés de ter sido recebido com honra, ele foi alvo de zombaria, porque aquele Jesus não se encaixava no padrão mental daquele povo, na imaginação daquele povo, e por conta disso eles não puderam experimentar o sobrenatural. Deixa o Espírito de Deus ministrar sobre o teu coração. Muitas vezes Deus manda para você algo que você precisa, mas em uma embalagem que você não gosta. Muitas vezes Deus manda para você algo que você quer, algo que você precisa, mas em uma embalagem diferente daquela que você imaginou. E quantas vezes, porque nós só focamos na embalagem, nós não desprezamos aquilo que Deus nos deu. Mas é importante ressaltar que tudo que a gente despreza, a gente perde. Tudo que nós desprezamos, nós perdemos. Mical desprezou Davi no seu coração. E o texto diz que Mical pagou um alto preço por isso, porque ela não mais pôde ter filhos e Davi não mais tocou ela. A desonra não só acontece da boca para fora, a desonra acontece também dentro dos nossos corações e nos nossos lábios. A desonra acontece aqui dentro no nosso pensamento. Sabe quando tem alguém falando com você e você não olha nos olhos e você está focado no telefone, você está desonrando essa pessoa. Sabe quando alguém está falando com você e você está pensando em outras coisas, você está trazendo desonra sobre o teu coração. Sabe quando alguém está se referindo a você e no seu coração você está dizendo, eu não gosto dessa pessoa, essa pessoa é ruim, e você começa a criticá-la no seu coração, você está desonrando. Em Marcos 2 o texto diz que as pessoas desprezavam e desonravam Jesus aqui, dentro do coração. E quando Jesus vai lá e ele cura o paralítico, o texto diz que todos ficaram admirados. Mas embora eles tenham ficado admirados, eles não receberam nada, porque já haviam desprezado no coração. Querido, o desprezo, a desonra é algo muito perigoso para nós. Tudo que nós desprezamos, nós perdemos. Esaú desprezou a sua primogenitura e sabe o que aconteceu? Ele a perdeu. Por isso esteja atento, presta atenção no que eu vou te dizer. Sabe a carreira dos teus sonhos? Pode estar no emprego que você não quer hoje. Sabe aquele homem de Deus que você sonha, aquela mulher de Deus que você sonha? Pode estar na pessoa que você despreza hoje. Sabe aquele futuro glorioso que você tem aqui dentro? Pois é, ele está no princípio da humildade, da gratidão, da generosidade, da honra, da submissão, valores que você tem desprezado no seu dia a dia. Sabe aquela igreja familiar, amorosa, alegre? Talvez é aquela que está esquecida no meio da cidade. Sabe o Messias que viria para mudar a história da humanidade? Pois é, ele veio de maneira simples, sem exército. Percebe? Tome muito cuidado para você não desprezar um presente de Deus só porque você não gosta da embalagem. Toma muito cuidado para você não desprezar algo que Deus está fazendo na sua vida, só porque a embalagem que Ele mandou é diferente da embalagem que você esperava. Talvez o seu pai e a sua mãe, por mais que você não goste, seja exatamente o que você precisa. Talvez o seu cônjuge seja exatamente o que você precisa. Talvez o emprego que você tem hoje seja o que você precisa para hoje. Talvez o pastor que Deus te deu seja exatamente o que você precisa, mas talvez numa embalagem diferente do que você tinha imaginado. E muitas vezes você não está recebendo o sobrenatural na tua vida, porque ao invés de você agradecer o que Deus está fazendo, você começa a desprezar. Muitas vezes você não está vivendo os milagres, você não está vivendo o sobrenatural, porque ao invés de você agradecer e honrar, você despreza no seu coração. Você desonra na sua mente. Talvez você não está recebendo o que Deus tem para você, porque você está falando mal, você está criticando, você está traindo. Por isso, independente de qualquer coisa, não fale mal de ninguém. Vamos fazer aqui uma aliança, não vamos falar mal de nenhuma outra igreja, nenhuma denominação, não vamos mais proferir palavras torpes contra as pessoas. Não fale de ninguém pelas costas, não faça mais fofocas, não despreze no seu coração, não julgue.
Porque a desonra só traz condenação sobre a sua própria vida. Deixa eu te perguntar algo. Você acha que os seus pais merecem honra? Presta atenção na pergunta. Você acha que os seus pais merecem honra? Às vezes não. Porque às vezes eles abusaram de você na sua infância. Às vezes eles te abandonaram, te rejeitaram. Você acha que o seu pastor merece honra? Às vezes não, porque se ele não falhou com você, eu conheço bem ele. Se ele não falhou, ele ainda vai falhar. Você acha que o nosso presidente merece honra? Às vezes não, porque nem tudo que ele faz é do jeito que a gente quer, é do jeito que a gente gosta. Só que honra não é uma questão de merecimento, honra é um princípio bíblico. Romanos 13:7 diz: deem a cada um que lhe é devido, se tributo, tributo, mas se honra, honra. A honra é uma dívida. Paulo diz: a ninguém tenhais dívida senão o amor. Eu não honro porque o outro merece, eu honro porque Deus mandou eu honrar. Eu não honro porque o outro é digno da honra, eu honro porque eu sou filho de Deus. Você acha que os meus pais nunca me feriram? Você acha que a minha esposa nunca me magoou? Você acha que uma igreja nunca me frustrou? Ou que um pastor na vida nunca me deixou chateado? Claro, claro que sim. E vai continuar acontecendo porque nós somos seres humanos. Só que mais forte do que o sentimento que queria me dominar, era o princípio que eu não poderia abandonar, e é o princípio de honrar pai e mãe, é o princípio de honrar os mais velhos, é o princípio de honrar as autoridades, é o princípio de honrar os pastores, líderes espirituais, é o princípio de honrar os meus iguais. E é aqui que nós nos atrapalhamos, porque nós confundimos princípios com sentimentos. E é por isso que a gente se atrapalha. Aonde que na Bíblia diz que nós temos que honrar somente o pai e a mãe que são bons? A Bíblia não diz isso, a Bíblia diz que tem que honrar pai e mãe independente de quem eles são. Tem que honrar independente de qualquer coisa. A Bíblia diz que tem que honrar, porque a honra é um princípio. Eu não faço porque eu estou sentindo, hoje eu estou sentindo, sabe, que eu tenho que honrar. Eu não faço porque está tudo bem na minha vida. Eu não faço porque eu estou afim de fazer. Eu não faço porque eu gostei da embalagem. Eu faço porque é um princípio. Ou você acha que o soldado bate continência porque ele admira o seu superior? Nem sempre o soldado admira o seu superior. Mas sabe por que ele bate continência? Porque ele não quer quebrar o código da honra. O soldado sabe que se ele quebrar o código da honra, haverá duras e pesadas consequências. Deixa o Espírito de Deus ministrar no seu coração. Tem muitas pessoas quebrando o princípio da honra todos os dias no mundo espiritual. E o pior é que elas fazem isso, ignorando as consequências dos seus atos. Querido, muita coisa do que você está colhendo na sua vida é porque você não tem honrado o teu pai e tua mãe. Muita coisa que está acontecendo de ruim na tua vida é porque você tem desonrado as autoridades, os seus líderes espirituais, os seus iguais. A Bíblia diz: honra o teu pai e tua mãe para que você viva bem, para que a sua vida seja boa, com qualidade. Honra os teus superiores. A Bíblia diz: dê dupla honra aos seus líderes espirituais, honra os seus iguais, honra as autoridades. Toda vez que você grita com seu pai, com sua mãe, toda vez que você fala mal de uma autoridade, ou digita, porque no nosso tempo é assim, posta algo de ruim para manchar a imagem do outro, toda vez que você se rebela contra a sua liderança espiritual, toda vez que você não respeita alguém mais velho do que você, toda vez que você engana seu patrão, trabalha só quando ele está olhando, todas as vezes que você trai o seu cônjuge, mesmo que seja em pensamento, todas as vezes que você fica com outra pessoa, ou tem relação sexual sem compromisso, você está trazendo condenação sobre a sua própria vida, você está destruindo a sua vida. Honra é uma linguagem do mundo espiritual, e não dá para quebrar princípios no mundo espiritual e pensar que vai ficar tudo bem. Você tem honrado os seus pais? Você tem cuidado dos seus pais? Você tem honrado os mais velhos? Você tem honrado as autoridades constituídas por Deus? Como marido, você tem honrado a sua esposa, dado a sua vida por ela?
se sacrificado para apresentá-la de maneira santa e perfeita. Como esposa, você tem honrado o seu marido, dado a ele o respeito que lhe é devido. Você tem honrado os seus pastores, seus líderes espirituais. Muitas vezes nós queremos a promessa de Deus, mas nós não queremos viver os princípios que autorizam a promessa a acontecer. Na Bíblia há promessas que são incondicionais, mas há promessas que são condicionais. As promessas incondicionais são aquelas que não dependem de você para acontecer, mas há promessas que são condicionais. Por exemplo, a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando é que tudo vai te ser acrescentado? Quando você buscar em primeiro lugar o reino de Deus. A Bíblia diz: honra pai e mãe e você terá uma vida boa. Quando é que você vai ter uma vida boa? Quando você honrar pai e mãe. Às vezes focamos na promessa, mas não focamos nos princípios. A honra é um princípio que não pode mais ser quebrado no nosso meio. Olha o que a Bíblia diz: todos devem honrar as autoridades governamentais, porque não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram instituídas por Ele. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre a sua própria vida. Precisamos nos lembrar que um reino é diferente de uma democracia. No reino há escalões, há hierarquia. Portanto, hoje nós corremos o risco de tentarmos entender o reino de Deus a partir de uma mentalidade democrática. Mas o Novo Testamento, por exemplo, traz 4 divisões de autoridade: autoridade civil, autoridade eclesiástica, autoridade familiar e autoridade social. Por isso a Bíblia diz, Romanos 13, honre todas as autoridades. 1 Timóteo 6, honre os seus superiores. Efésios 6, honre os seus pais. E 1 Tessalonicenses 5, honre os seus pastores. O que nós precisamos entender é que toda autoridade procede de Deus, sendo ela boa, mas também sendo ela ruim. Na história da Bíblia nós temos Faraó, Nabucodonosor, o rei Saul e muitos outros, mas presta atenção nisso: José, Davi, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego sempre honraram. Honra não é obediência cega, você pode desobedecer e ainda assim honrar. Eles sempre honraram, por mais tirana que fosse a autoridade. José honrou e Deus o estabeleceu como governador do Egito. Davi honrou e Deus o transformou no rei de Israel. Daniel honrou e recebeu o mais alto cargo dentro da Babilônia. Querido, entenda isso. Davi teve várias oportunidades para matar Saul, e as pessoas diziam para ele: Davi, foi Deus que fez isso daqui, foi Deus que colocou todo mundo num sono profundo, vai lá e mata, e se você não matar eu vou lá e eu mato. E Davi fala o quê? Não, vocês não vão tocar nele, nós vamos honrá-lo, porque se Deus colocou, só Deus vai tirar. Uma autoridade que Deus coloca, só Deus tira. Agora, querido, sabe por que, embora Davi tenha a oportunidade de matar, ele não matou? Porque ele sabia que na verdade aquilo era um teste para revelar o que havia dentro do seu coração, para revelar se ele realmente tinha um coração de um rei ou não, para revelar realmente se ele estava pronto para assumir o reinado de Israel ou não. Quantas oportunidades no seu dia você tem para honrar alguém? Quantas oportunidades no seu dia você tem para desonrar alguém? E a pergunta que eu te faço é: você está sendo aprovado ou você está sendo reprovado no teste da honra? Porque o diabo é astuto e ele vai erguer a bola para você cortar, ele vai levantar para você cortar, ele vai chegar para você e vai falar assim: você viu o que o Juan fez? Cara, eu não concordo com o que o Juan fez. Aí você vai dizer: não, eu realmente também não concordo. Daqui a pouco essa pessoa chega para mim e fala assim: olha, eu estava conversando com a Sandra, inclusive foi ela que disse que não concordava. O tempo todo o diabo vai levantar a bola para você desonrar alguém. O tempo todo ele vai colocar uma manchete lá para você ver, e aquilo encher o teu coração de ira, para que você possa entrar no Facebook e falar mal daquela autoridade. Você tem sido aprovado ou você tem sido reprovado no teste da honra? É quando a oportunidade chega para você que você revela o que tem dentro do seu coração. Sempre haverá oportunidade para você desonrar o presidente do Brasil.
Sempre haverá oportunidade para você desonrar as autoridades, seja um policial, seja uma professora. Sempre haverá oportunidade para você desonrar o seu chefe, falar mal pelas costas, traí-lo, enganá-lo enquanto você trabalha. Sempre haverá oportunidade para você desonrar os seus pais, os seus líderes, os seus pastores. Mas não caia nessa cilada. Desonrar o presidente não muda nada na vida dele, mas muda tudo na sua. Desonrar seu pastor não muda nada na vida dele, mas muda tudo na sua. Desonrar seu pai e sua mãe talvez não vai mudar nada na vida deles, porque a vida deles já estão estabelecidas, mas vai mudar a sua. Porque honra é um princípio espiritual. Não caia nessa cilada. Você tem orado pelas autoridades ou você tem falado mal, criticado, julgado? Porque às vezes você só fala mal e nem ora, nem age como cristão. Age mais como um mundano do que como um cristão. Você tem orado pelos políticos, é ano de eleição. Você tem intercedido a Deus pelos políticos. Você tem feito um bom trabalho na sua empresa. Você tem dado um bom testemunho. Uma vez eu estava falando de Jesus para um empresário no avião, e quando ele descobriu que eu era pastor, ele não quis mais falar. Ele virou a cara para o lado. Por quê? Porque provavelmente um cristão em algum tempo deu um grande mau testemunho na empresa daquele homem. Manchou o nome da igreja, manchou o nome do evangelho. Você tem honrado os seus pais ou você tem prejudicado a vida deles? Você tem honrado os seus líderes espirituais? Você é um apoiador? Você é alguém que está junto para o que der e vier? Você é alguém que está do lado ou você é alguém que é um peso? Alguém que atrapalha o avanço do reino de Deus? Porque talvez você está pensando que você é Jesus que vai resolver o problema da igreja. Mas só tem um pastor nessa igreja, e esse pastor é Jesus Cristo, e todos nós estamos juntos na mesma missão, que é apresentar Jesus à cidade. Talvez a desonra explique muita coisa que você está vivendo hoje. Deixa eu te dizer uma coisa, na verdade essa é uma grande dica para você. Quando alguém fizer algo contra você, você não tem que reagir, você tem que agir. Reagir é você responder na mesma moeda, agir é você responder com honra, é você responder com amor. Por exemplo, Ana, quando foi chorar no templo porque ela não podia ter filhos, Eli, o sumo sacerdote, chega no templo, vê Ana chorando, e o que Eli diz para Ana? Mulher, para de beber, aparta-te do vinho. Ana nessa hora poderia ter cultivado desonra no seu coração, ela poderia ter brigado com Eli, ela poderia ter feito um barraco no templo, ela poderia ter xingado ele, ela poderia ter pensado: que tipo de homem é esse que eles colocam como sumo sacerdote, que não consegue nem diferenciar um choro de uma angústia de uma bebedeira? Que tipo de homem é esse? Mas se Ana tivesse feito isso, ela não teria recebido a recompensa. Pelo contrário, Ana deu honra, e mesmo sendo tratada daquela maneira, ela disse: meu Senhor, eu sou a tua serva. Ana fala com respeito, Ana honra, até que ele diz: vá embora para casa em paz, e que o Deus de Israel responda a sua oração. E foi assim que Ana, não podendo ter um filho, recebeu Samuel como seu filho. Filhos, enquanto a honra abre portas no mundo espiritual, a falta de honra fecha todas as portas. Imagine você o que poderia ter acontecido em Nazaré, se as pessoas tivessem recebido Jesus com o coração aberto. Imagine você o que poderia ter acontecido na cidade em que o nosso Salvador nasceu, foi criado, viveu. Imagine o que poderia ter acontecido na vida daquelas pessoas. Eu me lembro de 2 viagens que eu fiz para pregar quando ainda era pastor em São Paulo. E eu me lembro de ter ido pregar em um estado onde eu fui muito mal recebido. Mas eu me lembro de ter ido pregar num estado onde eu fui assim, muito acolhido, muito amado. E nesses 2 estados eu preguei a mesma mensagem, mas com resultados completamente diferentes. No lugar em que eu fui mal recebido, eu terminei de pregar e era como se nada tivesse acontecido. Era como se a gente nem tivesse ali em nome de Deus. Mas no lugar que eu fui bem recebido, eu terminei de pregar e algo sobrenatural aconteceu. No lugar onde eu fui bem recebido, eu quero até contar para vocês. Quando eu cheguei no aeroporto, as pessoas já estavam esperando ali no salão de desembarque. E eles me entregaram de cara logo um chocolate. Me deram um chocolate. E os líderes, os pastores estavam ali, e eles me levaram para conhecer a cidade com todo amor, com todo carinho. Quando eu cheguei no local onde seria o congresso,
Eles me levaram até o quarto, e quando eu entrei no quarto, havia presentes para minha esposa, embora ela não estivesse lá. Eles se lembraram dela, eles pensaram nela, eles quiseram agradá-la. Até hoje eu tenho no meu quarto uma placa de um carro com a nossa data de casamento. Eles foram atrás para descobrir. Tamanha honra, tamanho amor. Todas as pessoas que passavam por mim, não importa se era uma criança, se era um idoso, perguntava: está tudo bem? Você está se sentindo bem no nosso meio? Está precisando de alguma coisa? A gente está aqui para servir, a gente está aqui para te ajudar. Eu liguei para minha esposa e falei: Keila, eu acho que eu nunca vivi nada como o que eu estou vivendo aqui. Estou pensando até em ficar. Vou mandar passagem e você vem. O povo é muito acolhedor, muito amoroso. Querido, eu sou batista, tá? Sempre fui batista. Nasci e fui criado nessa igreja. Mas algo sobrenatural aconteceu naquele lugar. Enquanto eu pregava, as pessoas começaram a chorar. E quando eu terminei de pregar, sem nenhuma instrução, sem nenhuma direção, as pessoas começaram a se levantar uma a uma e começaram a confessar os seus pecados publicamente. E elas começaram a confessar os pecados e se ajoelhar no chão, e elas começaram a orar. Daqui a pouco, passou um tempo, uma saiu de um lugar, foi lá no outro que estava lá atrás, deu um abraço e começou a pedir perdão. Me perdoa, me perdoa. E daqui a pouco a igreja inteira estava se perdoando, pedindo perdão umas para as outras. E algo começou a acontecer de sobrenatural naquele lugar. E eu nunca vi até hoje nada igual do que eu experimentei ali. Eu nem me lembrava mais dessa história. Eu nem me lembrava mais, eu nem tinha filhos quando tudo isso aconteceu. Mas essa semana, quando eu estava preparando essa mensagem, e Deus me deu esse texto para pregar, na hora eu me lembrei: a honra destrava o sobrenatural. Não tem a ver comigo, não tem a ver apenas com a mensagem que eu preguei, tem muito a ver com a forma que aquele povo me recebeu, porque a honra destravou o que Deus tinha para eles. Não importa a embalagem, aquela era uma mensagem que a igreja precisava receber, e a honra destravou para que isso pudesse ser uma verdade. Paulo diz: querido, considerem os outros superiores a vós. A Bíblia diz: se preocupe mais com a necessidade do outro do que com a sua. Jesus diz: reparta primeiro, coma depois. Aquelas pessoas em Nazaré desonraram Jesus porque ele estava numa embalagem diferente do que eles haviam imaginado. E por conta disso eles não experimentaram o sobrenatural. Não desonre as pessoas só porque elas não fazem parte do padrão da sua vida. Não desonre as pessoas só porque elas não pensam como você. Não desonre as pessoas só porque elas não estão vivendo o que você vive. Não desonre as pessoas porque aquilo que você precisa está na pessoa que está no seu lado. Nunca se esqueça disso. Deus não vai mandar anjo para responder a sua oração. Ele pode até fazer porque Ele é Deus, mas na sua maioria Deus usa pessoas para ser resposta de oração na tua vida. Me lembro de um pastor que estava com câncer. Numa segunda-feira ele saiu do hospital, ele tinha acabado de receber o diagnóstico. Ele estava andando, ele morava numa cidade pequena, ele estava andando pela cidade, e uma pessoa chega para ele e falou assim: pastor, eu ouvi uma mensagem sua ontem no YouTube, e eu fui profundamente abençoado por essa mensagem. Como que o senhor está? E começou a puxar assunto com ele. Ele falou assim: hoje eu não estou bem não, acabei de descobrir que eu estou com um câncer. Aquela pessoa falou assim: pastor, então não fica aqui nessa cidade. Essa cidade não tem estrutura para tratar o seu problema. Olha, eu conheço uma pessoa, aqui o telefone, liga para ela, fala que eu indiquei você. No dia seguinte, terça-feira, esse pastor estava em São Paulo sendo tratado pelo melhor oncologista do país de maneira gratuita. O milagre que você precisa está na pessoa que está dentro do seu lado. O milagre que você precisa, a sua resposta de oração está na pessoa que está ao seu lado. Por isso, pare de desprezar as pessoas. Me lembro de uma outra situação, um outro pastor amigo que queria ser escritor, ele queria publicar um livro. E ele admirava um escritor que morava em outro país. E esse escritor vai dar uma palestra, esse homem faz um sacrifício, ele economiza dinheiro, ele compra as passagens e ele vai ao encontro daquele palestrante. No meio do caminho, ele cheio de gratidão no coração pela inspiração daquele homem, ele pensa: vou comprar um presente para ele. E ele lá no aeroporto compra uma caneta, parcela de 10 vezes aquela caneta, e ele vai para aquele país querendo honrar aquele homem. E quando ele chega lá, para sua surpresa, há mais de 15 mil pessoas naquela palestra. E ele começa a pensar: eu nunca vou conseguir chegar nele. Ele nunca vai saber quem eu sou.
Querido, no final daquela palestra, alguém da equipe, da organização, chega para ele e fala assim: escuta, fulano quer tomar um café com você depois da palestra. E ele começa a pensar: mas como isso foi possível? Esse homem nunca ouviu falar a meu respeito, esse homem não sabe quem eu sou, nós estamos aqui no meio de 15 mil pessoas. E esse homem então começa a dar um testemunho dizendo: você acha que aquilo aconteceu por causa do poder do pensamento? Não. Aquilo aconteceu porque Deus conhecia o meu coração e Ele sabia que eu havia preparado uma honra para entregar aquele homem. Querido, a honra destrava portas, a honra abre portas. Aquilo que você precisa hoje é destravado quando você começa a honrar as pessoas. Aquilo que você precisa às vezes está na pessoa que você ainda não honrou. Para resumir essa história, anos mais tarde, aquele pastor, mentoreado por aquele escritor, e aquele escritor começa a publicar os livros daquele pastor. Em 2 Reis capítulo 4, a gente já está caminhando para o fim, há uma história muito interessante. O texto vai contar a história de uma mulher que vê o profeta Eliseu entrar e sair da sua cidade. A mulher é mais sensível que o homem. Ela chama o marido e fala assim: escuta, esse homem que entra e sai da nossa cidade é homem de Deus. Nós precisamos fazer alguma coisa. Essa mulher vai construir na casa dela um quarto, e o texto diz que ela mobília o quarto da melhor maneira possível, porque ela queria servir o profeta. Da próxima vez que o profeta entra na cidade, aquela mulher diz: olha, nós preparamos um lugar para você. E o profeta Eliseu, ele fica hospedado naquela casa. Eliseu fica tão grato com a honra que ele havia recebido, que ele olha para a mulher e diz assim: como é que eu posso te retribuir? Como é que eu posso te honrar? O que eu posso fazer por você? Sabe o que a mulher diz? Não precisa de nada não, sabe por quê? Eu tenho boa condição financeira, meu marido me trata bem, não precisa fazer nada. Mas Eliseu não se contenta, ele quer fazer algo por aquela mulher. Então ele manda chamar um dos servos daquela mulher, e ele diz: por um acaso você não sabe de algo que essa mulher precisa? E o servo diz: eu sei que essa mulher não pode ter filhos, e que seu marido já é idoso. Então Eliseu diz: manda chamar a mulher. E quando a mulher entra, Eliseu diz: ano que vem, nessa mesma época, você estará segurando o seu filho no braço. A mulher olha para Eliseu com os olhos cheios de lágrimas, e em 2 Reis capítulo 4, versículo 16, ela diz assim: por favor, homem de Deus, não me dê falsas esperanças. No ano seguinte, naquela mesma época, aquela mulher estava carregando os filhos no braço. Olha o que Jesus diz, querido: quem recebe um profeta no caráter de profeta, recebe o salário de profeta, recebe galardão de profeta, recebe a recompensa de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, recebe o galardão de justo. Essa mulher viu que havia uma necessidade. Eliseu precisava de um lugar para ficar, e ela não oferece qualquer coisa não, ela prepara algo de melhor para aquele homem. Anote isso: a melhor forma de você honrar alguém é você auxiliar essa pessoa na necessidade que ela está passando. Essa mulher honrou o profeta, mas ela não tinha ideia que o milagre que desataria o seu futuro estava dentro dele. Existem milagres que você nem sabe que você precisa, mas Deus já preparou e colocou dentro de alguém que está ao seu lado. O milagre que você precisa está na pessoa que você ainda não começou a honrar. E deixa eu te dizer mais: a honra do presente, ela tem a durabilidade no futuro. Anos mais tarde, aquela criança adoece e ela morre. Eliseu já está em outra cidade, e quando ele fica sabendo, ele vai ao encontro daquela criança, ele ressuscita aquele garoto. Porque honra não tem prazo de validade, ela dura para sempre. Presta atenção nisso: as pessoas podem até se esquecer do seu nome, mas elas nunca vão se esquecer de como elas se sentiram enquanto estavam do seu lado. As pessoas podem até se esquecer daquilo que você falou, mas elas nunca vão se esquecer daquilo que você fez por elas, de como você as abençoou, de como você cuidou. E eu quero terminar essa mensagem deixando 2 desafios para você. O primeiro é: honre a Deus acima de todas as coisas. Honre a Jesus Cristo mais do que você se honra.
Coloca Jesus Cristo em primeiro lugar. Não é primeiro eu e depois Deus, como quem estava sentado na segunda cadeira na mensagem passada. É primeiro Deus e depois Deus e depois Deus. Coloca Deus no centro da tua vida. Honra Ele mais do que você se honra. Honra a Deus mais do que você honra seu patrão. Honra a Deus mais do que você honra seu pastor. Dê a Deus a honra que lhe é devida. E o segundo desafio que eu tenho para você é: em nome de Jesus Cristo, honre as autoridades constituídas por Deus. Nunca mais fale mal de um presidente, de um governador, de um prefeito. Nunca mais fala mal da polícia. Nunca mais fala mal de um professor. Nunca mais. Não está satisfeito? Não está feliz? A Bíblia mandou você fazer o quê? Orar, honrar, amar, fazer o bem. A gente não reage com a mesma moeda, nós agimos no amor e na honra, porque o amor é Jesus Cristo que pode transformar o nosso mundo. Honra seus pais, não importa o que eles fizeram com você. Honra seus pais, cuida dos seus pais. Não deixa seu pai e sua mãe passar dificuldade e necessidade. Abre mão do seu carro, vende a sua casa, faz o que tiver que ser feito, mas honra teu pai e tua mãe. Cuida do teu pai e tua mãe. Honra a tua família. Você homem que trabalha muito, trabalha menos, mas tenha tempo com sua esposa. Tenha tempo com seus filhos. O brinquedo que você compra para ele hoje, amanhã está quebrado, está destruído, mas o tempo que você passa com ele nunca, jamais será esquecido. Honre seus superiores e colegas de trabalho, fazendo mais do que você foi contratado para fazer. Não trabalha meia boca não. Não miguela no trabalho não. Faz o seu melhor, faz com excelência. Dê o seu melhor, dê um bom testemunho aonde você está. Você que é estudante, está entrando para a faculdade, pelo amor de Deus, seja um bom testemunho naquele lugar. Proteja, guarde a cultura do reino de Deus. Implemente naquele lugar a cultura do reino. Não seja você uma vergonha para o evangelho na sua faculdade. Não negocie os valores que você aprendeu. Não negocie o investimento de milhares de pessoas que fizeram na tua vida. Seja luz na tua faculdade. Seja um bom aluno. Seja uma bênção na vida do seu professor. E honre seus pastores. Honre seus líderes espirituais. A Bíblia diz: dê dupla honra aos seus pastores. Facilite a vida, não importa quantos anos eles tenham. Samuel tem 23, Renan tem 25. Mas no nosso meio há muitos outros pastores. Honre os pastores, honre seus líderes espirituais. Essa é a nossa série de mensagens desenhando o futuro. Porque o futuro a gente não espera, o futuro a gente cria. Que Deus abençoe vocês.